Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar um tema hoje relacionado à Idade Moderna, mais basicamente a formação dos Estados Nacionais modernos. Semana passada trabalhamos a ideia da formação dos Estados Nacionais através da ciência política, definindo o que vem a ser ciência política. E hoje nós vamos avançar um pouco mais falando sobre a formação dos Estados modernos. O que significa a formação dos Estados modernos? Então, veja bem, a formação dos Estados modernos, ela se deu diante de uma necessidade. Que necessidade que seria essa? A necessidade que as nações europeias tiveram de solucionar a crise da Baixa Idade Média. A crise da Baixa Idade Média ela pode ser caracterizada por, por questões, né, estruturais de produtividade direcionada à peste negra, guerra e fome. Então, a crise da Baixa Idade Média, que é aquele período que vai ali do final do século XIV, início do século XV, foi o período onde a peste negra dizimou cerca de um terço da população europeia. A morte de um terço da população europeia trouxe uma crise muito grande na produtividade, principalmente no que diz respeito à produção agrícola, né? Subentendendo que essa sociedade baseava o seu sistema produtivo em cima da produção de gêneros agrícolas destinada à subsistência, ou seja, né, na relação de servidão coletiva, na relação de sucerania e vassalagem. Então, resolver esse problema produtivo, né, onde havia uma carência de mão de obra, uma fome que assolava toda a Europa, o fato da peste negra ter dizimado um terço da população europeia e o empobrecimento das nações diante da carência de metais preciosos. Para isso, precisava se fortalecer o Estado, né? E o fortalecimento desse Estado se deu através da aliança entre o rei mais a burguesia. Né? A burguesia, ela, obviamente, ela propõe ao rei soluções para promover o início, né, da solução da chamada Baixa Idade Média. E a solução seria promover o processo da expansão marítima comercial, as grandes navegações. Mas para isso, né, para se promover as grandes navegações, havia a necessidade de centralizar o poder. E a centralização do poder, ela perpassava em cima da ideia, né, da aliança entre o rei mais a burguesia, da questão do afastamento do rei nas relações com a igreja, né? Ou seja, de uma intensa valorização da razão em detrimento da fé. Quem é que tinha poder econômico para promover o processo da expansão marítima comercial? Obviamente, quem tinha esse poder era a burguesia. Mas para que a burguesia topasse esse processo de expansão marítima, ela exigiu do rei que ele centralizasse o poder em suas mãos. Porque é sabido que no período da Idade Média o poder estava descentralizado, distribuído entre os feudos. Ou seja, cada senhor feudal ele determinava qual seria a política econômica e social do seu feudo. A intenção da centralização do poder, né, que antes estava fragmentado nas mãos dos senhores feudais, era dar uma dinâmica maior à economia e a dinâmica maior ao surgimento de um novo processo de desenvolvimento econômico que surgiu naquele momento chamado capitalismo mercantilista. O capitalismo mercantilista era aquele capitalismo de produção, de produtividade, onde se produzia com o objetivo de comercializar. Para isso, a burguesia exigiu do rei, né, a criação de uma moeda única, a centralização do poder político e a padronização dos pesos e medidas. Né? Por quê? Com a criação da moeda única, a burguesia conseguia ter uma margem de lucro. Com a centralização do poder monárquico, o rei passou a decretar leis e essas leis favoreciam o processo de expansão marítima comercial. Certo? E a unificação dos pesos e medidas é justamente para que essa burguesia conseguisse, através da aliança, da unificação dos pesos e medidas e a criação da moeda única, ampliar os seus lucros. Né? Então, quando a gente fala de Idade Moderna, é justamente o momento em que as nações elas centralizam o poder em suas mãos. E nós sabemos que nesse conceito da expansão marítima comercial, nós temos um país que foi o país pioneiro no processo da expansão marítima comercial. E foi quem? Foi Portugal. Portugal foi o país pioneiro no processo de expansão marítima comercial. Portugal foi aquele país que conseguiu centralizar primeiramente o poder em suas mãos. Então veja quais são as principais características, né, que Portugal conseguiu aglomerar, associar para promover o processo de expansão marítima. Primeiro, centralização do poder monárquico. Isso se deu graças à expulsão dos muçulmanos do território português, né, que os muçulmanos haviam invadido a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e os portugueses conseguiram reestruturar o reino, expulsando
né, esses muçulmanos. Então, nós temos a centralização do poder monárquico, nós temos uma posição geográfica favorável, ou seja, Portugal estava de frente para o Atlântico, para o Mediterrâneo e também de costas para o Atlântico. Então, centralização do poder monárquico, né, posição geográfica favorável, ausência de guerras, né, que é outra característica importante nesse processo de centralização do poder monárquico, a criação da Escola de Sagres, que era uma escola que ensinava técnicas de navegação. Então, para isso, né, para que uma nação conseguisse se lançar ao mar, né, ela precisava primeiro centralizar o poder monárquico, que é justamente a formação desses estados nacionais modernos. Logo em seguida, ela precisava o quê? Ter uma posição geográfica favorável, precisava ter mares e oceano para empreender esse processo das grandes navegações, né? Então, a ausência de guerras era algo importantíssimo, porque se você está envolvido em guerra, você não consegue se organizar, né? E a construção da chamada Escola de Sagres, que era uma escola que ensinava técnicas de navegação. Por que a Espanha não conseguiu promover essa centralização do poder, né, e nem se lançar ao mar? Porque ela estava justamente tentando expulsar os muçulmanos que haviam invadido a sua região. Por que a Inglaterra não promoveu, e muito menos a França? Porque estavam envolvidas em um conflito, né? E esse conflito entre Inglaterra e França impedia que elas passassem por esse processo também de expansão marítima comercial. Então, a formação dos Estados nacionais modernos é a centralização do poder nas mãos do rei, né? E essa centralização do poder nas mãos do rei vai criar um novo modelo administrativo que é o Estado Nacional Moderno. Obviamente, a burguesia, quando ela consegue promover a expansão marítima comercial, ela acredita piamente que ela iria lucrar de forma infinita dentro desse processo. Só que o rei, ele se apropria das teorias do capital e ele cria as chamadas políticas mercantilistas. O que são essas políticas mercantilistas? Primeiro, protecionismo alfandegário, que é o aumento da taxa de juros sobre produtos importados. Segundo, incentivo à produção, porque se ele limita a entrada de mercadoria com essa questão, né, do aumento da taxa de juros sobre produtos importados, então ele limita a entrada de mercadorias para o seu reino, então ele precisava incentivar a produção, né, que é a segunda política mercantilista. Então ele incentiva a produção e, obviamente, essa produção ela deve estar direcionada ao excedente. Você vai produzir o suficiente para abastecer o mercado interno e o que sobrar você vai exportar. Quando você exporta mais do que importa, você cria uma situação chamada política de valorização interna, que é a questão da balança comercial favorável. Ou seja, você produz o suficiente para abastecer o mercado interno, o que sobra você exporta, isso significa que você mais recebe dinheiro do que gasta, isso significa que você mais vende do que compra, isso significa que você tem mais dinheiro em cofre público. Então, quando as exportações são superiores às importações, você passa a ter uma balança comercial favorável. A outra questão era o incentivo, né, à formação de um exército forte. Então, primeiro, protecionismo alfandegário, que é o aumento da taxa de juros sobre produtos importados. Segundo, incentivo à produção, produzindo o suficiente para estabelecer um excedente. Esse excedente ele será exportado. Quando você exporta mais do que você importa, você tem a terceira política mercantilista, que é a questão da balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável significa que você tem mais dinheiro em cofre público, né, do que você salda dívidas externas. Então, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, né, ou seja, incentiva a produção, né. Logo em seguida nós temos o cerne, ou seja, o coração da política mercantilista, que era o metalismo. A busca constante por metais preciosos. A busca constante por metais preciosos era a principal característica da política mercantilista. Por quê? Porque uma nação ela era considerada rica de acordo com a quantidade de metais preciosos que ela tivesse. Se ela tivesse muito metal precioso, ela era uma nação muito rica, um reino muito rico. Se tivesse pouco, era um reino muito pobre. Então, quando a gente fala do processo de colonização, Portugal não teve tanta chance, não teve tanta sorte assim no processo de colonização, porque o objetivo primordial era o metalismo. Mas quando eles aqui chegaram, os nossos nativos, os nossos índios, eles não tinham conhecimento do ouro. Se tivessem, eles não valorizavam o ouro tanto quanto as sociedades pré-colombianas, incas, maias e astecas, certo? Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento do metalismo ele vai se dar lá no século XVIII,
né, enquanto os espanhóis, que mesmo sendo tardio no processo de expansão marítima comercial, porque estavam envolvidos em uma guerra contra os muçulmanos, eles desde o início, ao entrar em contato com as sociedades pré-colombianas, já tinham uma noção do que vem a ser essa questão do aumento da questão dos cofres públicos, né? Então nós tínhamos aqui uma estrutura que foi a estrutura criada de manutenção, né, dessas sociedades modernas, com a questão do surgimento dos Estados Nacionais modernos. Por que fala Estados Nacionais modernos? Porque esses estados eles se formam na modernidade. Né? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar ali as questões da história, né, os períodos tradicionais da história, a gente tem ali pré-história, período anterior à escrita, depois nós temos a Idade Antiga, que vai do aparecimento da escrita até a crise do Império Romano, depois nós temos a Idade Média, que é a crise do Império Romano até a conquista de Constantinopla pelos turcos, depois nós temos a Idade Moderna, que é da conquista de Constantinopla pelos turcos até a Revolução Francesa. Né? E depois nós temos a Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até os nossos dias. Então, o processo de centralização do poder monárquico ele é moderno. Isso nos faz concluir que o Brasil, mesmo com todas as suas contradições, é um país que foi descoberto, ou seja, um país que foi inserido dentro do processo de desenvolvimento, né, no período moderno, mesmo sendo um país moderno, mas que trazia consigo retrocessos, né, que no caso era um país moderno, mas era escravocrata, era um país moderno, mas era monárquico e não republicano. Ok? Então, a formação dos Estados Nacionais modernos teve esse objetivo, né? Tentar superar a chamada crise da Baixa Idade Média, sem dizer que era uma sociedade desigual e uma sociedade que mantinha essa pirâmide social, certo? Essa pirâmide social que sempre valorizava ou o clero ou a nobreza e o povo sempre na base dessa pirâmide social, ok? Muito obrigado, meninos. Tenham um bom dia.